Bom, gente, vamos lá. Em respeito ao pessoal que já entrou, o resto vai entrando aí em seguida, tá? Vamos começar aí o call, batendo um papo aí, apresentando um pouco das estratégias, dos resultados, tá? Tá. Bom, boa tarde. Vamos trabalhar aqui, mostrar um pouco do resultado das carteiras, né? Falar um pouco de perspectivas aí, o que a gente tem visto, em termos de crédito, em termos de mercado, né? Passar um pouco aí da visão da M8 em relação aí o que passou no mês de julho, né? E o que a gente espera um pouco aqui para frente. Bom, falando um pouco aqui dos fundos de renda fixa, né? Os dois fundos aqui, no nosso D31 e no nosso D9, tá? Capital Plus, que é o D31, tá? O fundo andou muito bem no mês passado, aí com uma rentabilidade de 109% do CDI, né? Fechando aí a 1,32 no mês, tá? No ano, entregando seus 105% do CDI, e desde o início aí 94,88%, né? Representando 116% do CDI. Uma rentabilidade boa numa carteira aí bastante conservadora, né? A gente vê que a gente está conseguindo manter aí um bom nível de investimento em FDICs, trazendo aí um yield interessante, né? E trabalhando bem aí a questão das debêntures, das letras financeiras e dos CDBs aí na parte dos bancários, né? Conseguimos aí manter entre títulos públicos e caixa aí aproximadamente 10%. Nos bancários, 20%, né? E nas debêntures aí 33,65%, né? O fundo está com uma carteira estável, duration curta, né? Então a gente consegue tirar bastante aí de volatilidade, mesmo nesses períodos aí de turbulência que a gente está vivendo. O yield, né? Um fundo aí um pouco mais líquido, mantém um caixa um pouco mais elevado em títulos públicos e compromissados aí, beirando seus 15%, né? Um pouquinho mais de 15%. FDICs aí 19,48%, né? Os bancários, entre letras financeiras, 20% e as debêntures, 31%, né? O fundo entregou, né, por ser mais líquido e com uma duration até um pouco menor, o fundo entregou no mês 1,31, né, equivalente aí aos seus 108% do CDI, no ano 8,40, equivalente a 113. Desde o início, 104% do CDI. O Previdência, né, nosso fundo de Previdência D9, tá crescendo bastante, né, tá entregando resultados aí bastante interessantes, dadas as características, né? Tá com seus 24,10% em FDICs, 30% em debêntures, né, letras financeiras e CDB aí na parte dos bancários, compondo aí seus aproximadamente 26%, né? Todos os fundos de renda fixa aí com poucos resgates, né? O Previdência, principalmente por ser um capital mais de longo prazo, também com um índice de resgate bastante baixo. O Prev, né, o Capital Previdência FIC, que é o fundo que está no BTG, entregou no mês 1,24, equivalente a 102% do CDI, e no ano 8,21, equivalente a 101% do CDI. Já o fundo da XP, né, entregando aí o mesmo retorno, é o feeder que hoje está na XP, né, também nos seus 1,24 a 102% do CDI no mês, no ano aí 8,22, equivalente aí a 101 também. Importante, tá? A carteira do Previdência, o PREV, tanto o PREV do BTG quanto o PREV da XP, né? O FIC-FIRF e o XP Previdência, ambos investem no Master,
que é o nosso FIFE, né? Entregando aí no mês 1,29, equivalente a 106% do CDI, e no ano aí 8,55, equivalente a 105% do CDI. A estratégia do BTG com 865 milhões, a estratégia da XP por ser mais nova, né, já hoje verando aí os seus 73 milhões de reais, né, crescendo bem, acho que estamos tendo um resultado bastante legal aí, principalmente depois de Expert, né? Acho que essa estratégia aí tende a crescer bastante nos próximos meses, né? É um fundo que veio, ele demora 6 meses para sair a lâmina, né? Então ele começou a pegar tração agora nos últimos 5 meses, efetivamente. Então ele está começando a crescer bem agora. Passando um pouco para a carteira dos fundos de renda fixa, né? O Capital Plus, a gente vê que a gente deu uma pulverizada maior aí na carteira, né? De renda fixa, sempre olhando aí questão risco-retorno, questão de volatilidade, né? Então a gente vê aí que o maior título, a gente continua, né? Voltando a estratégia para setor menos cíclicos, né? Muita coisa aí, muitos ativos em termos aí de infraestrutura, onde a gente tem menos volatilidade, né, e mesmo assim trabalhando com papéis de curto prazo. Então, hoje, maior concentração acaba ficando em energia elétrica na Copel, né, geração de energia elétrica, saneamento, a EGEA, Cosan, aí no agronegócio, mas aí já perfazendo 2%. Na parte das letras financeiras, a gente entra aí também com bancos de primeira linha, prefazendo aí toda a ponta, né, do crédito mais concentrado, sendo que a maior concentração em Caixa Econômica Federal, em 3,50. Importante, né, dentro da carteira, não só a pulverização dos ativos high grade, né, hoje a gente sabe que as taxas estão apertadas, mas a gente está conseguindo manter aí uma expressividade boa em alocação em FDICs, hoje são 25 FDICs na carteira, com um yield médio aí de CDI mais 3, puxando aí, mantendo, né, a rentabilidade boa, mesmo a gente atuando aí com os ativos de renda fixa num spread aí um pouco mais baixo, tá? Financeiro, 20%, é a segunda maior posição dentro das letras financeiras, né? E aí o caixa aí quase em 10% para dar liquidez no fundo. Então, posição energia elétrica, saneamento, transporte e logística, petróleo e gás, aí as maiores posições, e depois indo aí um pouco mais pulverizado dentro de outros setores. Lembrando só que o Capital Plus ele pode ir até 40% na carteira de FDIC, né, na alocação ali em FDIC. O M8 Yield, trazendo aí sempre um pouco mais de liquidez, então a parte do soberano aí chega próximo aos 20%, né? Onde FDICs, por ser um fundo para investidor em geral, a gente vai até 20% em alocação de FDICs, quase aí completa, mas trabalhando mais o ramo financeiro, tá? Então, as letras financeiras acabam sendo as maiores posições aí do fundo, sendo a maior delas Bradesco, a 3,84. Tá? Então, a estratégia, né, dos fundos aqui na M8 em renda fixa são as mesmas, né? Tirando aí a alocação em FDICs e a questão da liquidez dos ativos de renda fixa, onde nos fundos D9, no caso do Yield e do Previdência, a gente acaba trabalhando um pouco títulos um pouco mais líquidos, mas a estratégia sempre seguindo, né, essa mesma toada, né? Ativos menos cíclicos, ativos mais com infraestrutura, onde a gente está acostumado a não faltar dinheiro, onde a gente sabe que a volatilidade acaba sendo menor, então sempre trabalhando aí de forma mais segura, olhando a preservação do patrimônio, tá? Então, se a gente for olhar para a carteira de ativos, né, a gente sempre vai trabalhar com um crédito aprovado aqui, onde ele vai para todas as carteiras e a gestão vai tomar decisão em cima de taxa, duration dos papéis, etc., para trabalhar de forma mais líquida, tá? Dependendo do fundo. No Previdência, seguindo a mesma toada, né?
A gente vê que a concentração até um pouco menor, entrando como Copel em primeiro a 3,70, entrando como Caixa Econômica a 4, buscando aí uma pulverização um pouco maior, mas voltadas aí para a mesma estratégia. Lembrando que o prévio, né, por conta de SUSEP e FDICs, a gente vai até 25%, né, o prévio é para qualificado, então a gente aí também conseguindo suprir bem a carteira aí de cotas de FDIC para trazer esse yield a mais aí na carteira. Acho que é isso. A tese de investimento ela é muito parecida para os três fundos. O que a gente faz é ponderar de acordo com o perfil do fundo, de acordo com a liquidez. Então, E até das- dos investidores, né, do objetivo dos investidores em exatamente. cima de cada carteira. Entrando um pouco aqui nos fundos estruturados, né, o Opportunities, o Advanced e o Strategy, né, o Opportunities é o nosso primeiro fundo de 90 lá atrás, que a gente já fechou aí há mais de um ano, né, hoje com um patrimônio de 630 milhões, né, ele parou, ele não tem mais uma queda, porque quem está no fundo acaba não resgatando, então a rentabilidade supera aí os resgates, ele se mantém no patrimônio, entregando aí 1,41% no mês, né, 116% do CDI, né, no ano já quase chegando aí nos seus 10%, entregando aí 9,46%. Tá? É importante, né, desde o início 169 do DI, né, 143, mas por conta daquele descasamento, né, que a gente fez o ajuste de taxa aí no pós-pandemia, quando o DI foi a 2,77. Né? O Advanced com 1.800, também não existe uma queda de PL, a rentabilidade supre aí os resgates, inclusive a ponta de liquidez até, tanto no Opportunities quanto no Advanced, as amortizações superam aí o pagamento dos resgates, o que dá mais uma tranquilidade em termos de liquidez. Hoje são 66 FDICs, né, entregando aí no mês 1,39, equivalente a 114% do CDI, e no ano 9,27. Tá? Mantendo esse 114. Tá? Importante, hoje, tanto dentro do Opportunities quanto do Advanced, né, a gente mantém aí um caixa um pouco mais elevado, apesar de ter conseguido usar um pouco desse caixa nos últimos meses, mas ainda mantendo no Opportunities 7,36 de caixa e no Advanced de 8,68. Acho que isso faz parte até de uma estratégia de manter o caixa um pouco mais elevado por conta de possíveis aumentos de resgate, dadas as condições de mercado, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, mas essas notícias aparecendo de FDICs, agora começa a surgir, né? De novo aquela palavra FDIC, caixa preta e etc. Então, às vezes a gente tem um movimento adverso, então a gente prefere deixar a liquidez um pouco mais alta, né? Dentro tanto do Opportunities quanto do Advanced, a gente tem aí uma maior parte em cota seniors, né? Aproximadamente aí no Opportunities 78%, no Advanced 71%, né? E uma liquidez de até 30 dias aí para o Opportunity de 48%, no Advanced aí de 37%. Lembrando que os fundos são de 90, a gente está trabalhando aqui liquidez de 30, tá? Então, existem fundos que são de 60, etc. A gente está com uma liquidez bastante confortável aí e a gente pretende manter ela dessa forma até que o mercado de crédito aí se estabilize. Tá? Em relação ao strategy, né, a gente vê aí que a gente está com a posição de cota subordinada júnior em 33%, se mantendo, né, 36% em cotas mezanino e 29% em cotas sênior, deixando caixa aí bastante baixo até pela questão de liquidez da carteira, que é a D360. Tá? A liquidez até D30 por conta de FDICs abertos, 44%. O fundo entregou no mês 1,39, 114 do DI, no ano está em 9,88, entregando aí os 121% do CDI. Né? A gente vê hoje que a característica das carteiras, né, em termos de rentabilidade para o Strategy, que é um fundo que trabalha mais agressivo nas cotas subordinadas, para o Advanced e para o Opportunity, a rentabilidade ela relativamente é parecida, mas isso não só por questão de PDDs, etc., mas eu acho que vai muito de encontro à questão de menores taxas de crédito na ponta, né, para empresas, até pela alta liquidez que a gente vê tanto em FDICs quanto
em bancos, então você tem um CDI alto com uma redução de taxa no curto prazo para as operações de FDIC, isso diminui o resultado das cotas subordinadas, então acaba trazendo esse resultado um pouco para baixo. Nada específico, sim, uma questão de mercado, a gente deve ver uma melhora expressiva aí conforme o CDI for caindo. Tá? Na questão da carteira, a gente não teve grandes alterações, né? Acho que quase nenhuma alteração, tirando o caixa que caiu um pouco, né? Fundos abertos aí 40%, caixa 47% na questão do opportunities, fundos fechados 51%. A subordinação júnior que se manteve, as PDDs se mantiveram aí nos níveis entre 4% e 4,5%, as recompras em 2,69%, 63% de gestão FDIC M8. A gente começa a ver aí o caixa reduzindo, antes ele era bem mais alto, acima de 10%, hoje a gente conseguiu aí reduzir o caixa, trazendo um pouco mais de resultado, mas a pulverização da carteira continua a mesma. E o mesmo segue aí com o Advanced, né? Fundos abertos aí 28%, soberanos aí 8%, com a diferença das amortizações de FDICs fechados, né, que a gente acaba não colocando, mas que suprem aí os resgates para 90 dias dentro dos fundos fechados. Né? Subordinação média, os índices acabam sendo muito parecidos, né, tirando a questão do percentual de FDIC de gestão M8, que é mais alta, 76%, mas a pulverização aí também se faz a mesma em relação a tirar risco, sendo a maior posição em FDICs nossos aí de 9%. No strategy mais concentrado, né? Até porque a gestão basicamente são de FDICs de M8, e temos aí cotas mezanino e subordinada júniores, e todo mundo acho que já sabe, a gente aqui na M8, cota mezanino não é só de FDIC que a gente faz a gestão, então o fundo acaba sendo mais concentrado. Em fundos abertos, 44%, em fundos fechados, 55%, e sobre caixa, 1%. Subordinação de 30%, PDDs média de 4,86%, até porque a gente também está dentro das cotas júniores e mais concentradas, e compras em 3,05%. Tá? Mas, dada a situação de mercado, o fundo entregando 114 para a gente é bastante interessante, no ano 122. Bom, falando um pouco aqui de mercado, né? Você tem algum comentário, Helena? Só para tirar. Falando um pouco aqui de mercado, né? Começando um pouco pelos FDICs, tá? A gente fechou o mês aí com caixa de 9,24, ou seja, de 10%, é um caixa saudável, apesar de que os originadores de crédito, né, as consultoras acabam reclamando desse caixa parado, falam que esse passivo é caro, mas a gente entende esse índice como um índice saudável para que eles consigam pegar boas oportunidades, ter dinheiro para amortizações e etc. Subordinação júnior média dos fundos aqui, de todos os fundos, quando a gente olha a carteira como um todo, está em 34% e 32%. Rentabilidade das cotas júniores aí caiu um pouco para 1,73%, e aí a gente consegue enxergar o porquê esse resultado no Strategy também de 114, né? Isso parte aqui de mercado, né? As perdas em 4,20, né, as PDDs, então, dentro ainda dos níveis aceitáveis, só que a gente vê aí uma tendência esse ano, que a gente começou o ano aí, no final do ano passado, a gente estava sempre trabalhando com 3,70, 3,60, esse ano a gente está trabalhando em 4,20, também condizente aí com o que a gente está vendo no mercado de um aumento de inadimplência, né? Bastante pulverizada, mas que acaba afetando, nada que gere um risco adicional às carteiras, mas é um fator aí que a gente olha e que também prejudica aí o andamento das cotas subordinadas. As recompras se mantêm baixas, em 2,65, que significa que a liquidez da carteira, das carteiras dos FDICs estão boas, né? Então, a gente vê aqui uma liquidez de aproximadamente 89%, tá? E um prazo médio de 63 dias. A gente, ao longo do tempo, a gente teve um pequeno aumento, mas isso basicamente carregado, esse prazo médio, ele carregado um pouco por renegociações, empresas em RJ que os FDICs estão recuperando. Então, taxa média que os FDICs estão emprestando, 2,34. Tá? Caiu um pouco,
né? A gente está acostumado a ver 2,45, 2,5, mas faz sentido, né? Então, a gente tem um movimento aqui, falando um pouco de mercado em relação ao retorno das cotas júniores, em relação a PDD e a taxa média, acho que está tudo meio correlacionado, né? A gente tem uma alta liquidez vindo para crédito, uma alta liquidez principalmente vindo para o mercado de FDICs, a gente está enxergando isso no mercado, né? E uma situação de crédito no país que não está tão favorável. Então, a gente vê um aumento de RJs, a gente vê todo dia notícias, principalmente, por exemplo, hoje que saiu uma notícia, né, que os fundos de special situations são os que mais crescem, porque são os que fazem a renegociação de dívida. Isso acontece também aqui no M8, onde a gente vê fundos que trabalham com operações estruturadas crescendo mais do que os FDICs multicedente, multisacado e de duplicata. Mas, de novo, né, um movimento cíclico e a gente já viu isso aqui. Eu vejo isso há 20 anos, aqui na M8, né, a gente vê isso aqui há 10 anos, já passou por 2, 3 momentos dessa forma, e é um momento que passa, faz parte do jogo. Isso lá na frente, quando o CDI começar a cair, quando a gente vê uma luz no fim do túnel, né, em relação a futuro, isso tende a se estabilizar, né? Dentro do mercado de multicedente, multisacado, duplicata, né, a gente não vê um crescimento, né, inclusive até o contrário, né, a gente vê um decréscimo, a gente vê os FDICs de duplicatas específico até devolvendo dinheiro, né, porque realmente o ativo na ponta está mais escasso, a duplicata está mais escassa, né, o pessoal está preferindo fazer operação de capital de giro com garantia real, né, a gente vê aí, e as duplicatas que tem estão saindo a valores muito baixos, né, em termos de taxa. Então, este mercado ele acaba segurando um pouco, né? RJs aumentando bastante o nível de RJs, mas um comportamento muito legal dos FDICs, principalmente esses que operam middle market, é que o problema acaba ficando mais nos bancos, né? A gente tem visto bastante, até vendo pelo aumento do prazo médio dos recebíveis e das carteiras, a gente tem visto bastante que os FDICs estão conseguindo, com sucesso, entrar como credores parceiros das RJs, renegociar as dívidas e trazer o dinheiro para dentro, tá? Então, isso é uma coisa que, até pela agilidade dos FDICs, pelo relacionamento que os consultores de crédito têm com as empresas, está trazendo para a gente aí bastante tranquilidade em relação à questão de manutenção dessa PDD, que por mais que esteja um pouquinho acima da média, mas dentro dos 4%, que é o que para a gente é aceitável, a gente não vê esse volume subindo de forma expressiva. Então, tranquilo, né? Preocupações, né? Algumas, não preocupações, mas algumas questões que deixam a gente atentos aí para o futuro. Primeiro, as notícias que a gente enxerga vindo de mercado aí sobre FDICs que dão problemas, sobre gestoras, né? De novo, né? Aquilo que a gente fala em todos os calls, que o FDIC aceita tudo, né? Então, durante um prazo, a gente viu que faltou para esse mercado aí um pouco de fiscalização, né, tanto por parte de prestadores de serviço, etc., onde foram colocados de pé bastante FDICs, né, com ativos single name ou com ativos voltados a PCC e etc., fintechs, aquelas coisas que você não enxerga muito. Então, isso para a gente é uma preocupação em relação à liquidez para esse mercado, né, a forma de atuação. A gente, óbvio, não quer que tenha um problema de confiança no mercado, tirando a liquidez. Mas também é uma coisa que a gente sabe que uma hora vai separar, né? Quem faz o trabalho correto de quem não faz. Então, por isso que a gente sempre se disponibiliza com todo mundo para mostrar o que a gente faz aqui, como a gente faz, o que a gente olha. Explicar. Exato, e principalmente o alinhamento de interesse com os originadores de crédito, quem está na subordinada, etc. Essa parte de governança que é bastante importante, né? Fora isso, algo que a gente está olhando muito que é a tecnologia, né? O nosso investimento em tecnologia está sendo pesado, né, em termos de sistema e olhando bastante para frente no que naquilo que está chegando, né? Que é não só a questão da inteligência artificial voltada para crédito e como isso vai ser feito, como também dois pontos aí que a gente está estudando bastante, que é a duplicata escritural,
onde a gente ainda não tem as regras pré-definidas, etc., mas vai acabar comoditizando os recebíveis. Então, num prazo aí de uns 2, 3 anos, o mercado de duplicatas deve sofrer alterações aí bastante pesadas em relação à forma de atuação, como também algo que o mercado não está olhando muito, mas eu estou, que é o split payment, né? Que é essa nova modalidade de recolhimento de impostos por parte do governo, onde no pagamento da duplicata já o banco cobrador já vai separar aquilo que é imposto e mandar para o governo. E isso, para mim, gera um pouco de preocupação lá na frente, apesar desse movimento começar somente no final, em 2027, mas ele é algo que deve tirar de 20 a 30% do fluxo de caixa das empresas em que elas se refinanciam, em que elas se financiam o capital de giro em cima dos impostos que pagam a posterior. Então, isso é algo que a gente está olhando bastante, por mais que isso não aconteça agora ou nos próximos um ano e meio, né? Mas os FDICs já vão começar a se reinventar. Então, a gente tem que ficar de olho nos produtos e a forma como isso vai ser enxergada pelo nosso mercado de originadores e quais as alternativas que os FDICs e as empresas vão trazer em relação a esse tipo de crédito. Então, a gente tem que começar a olhar antes, até para começar a ajustar crédito, ajustar regulamento e etc. Né? De resto, para o mercado de FDICs, muitas oportunidades surgindo, apesar do mercado bagunçado, e a gente está vivendo esse mercado bagunçado desde o início do ano, mas eu acho que, né, como eu falei até no outro call, eu acho que a gente já atingiu aí o fundo do poço e eu acho que já é uma hora de estabilização em relação ao crédito, por mais que a gente esteja enxergando essas notícias ruins, mas eu acho que já se estabilizou. Acho que daqui para frente, né, muitos FDICs que têm caixa e vão conseguir pegar essas oportunidades, vão conseguir ver oportunidades no mercado em relação a produtos, em relação a crédito, e eu acho que daqui para frente tende a melhorar. Tá? Então, eu estou otimista em relação a isso e a gente tem um pipeline aí grande de FDICs aí vindo novos e a cabeça deles é mais ou menos essa. Né? Um ano que está com muito trabalho operacional, mas no final das contas a gente vê que, em média, as cotas subordinadas júniores dos nossos FDICs vão continuar entregando aí seus 30%, 40% no final do ano, o que não é ruim. Né? Em relação à renda fixa, tá? A cabeça da gestora, olhando aí para riscos, né? Riscos internos, né? Eleição, que todo mundo fala, risco fiscal aí para o ano que vem, medo do que está vindo aí para o ano que vem em relação à parte fiscal do país. As taxas, né, que continuam altas, né? A taxa de juros continua alta. A gente não vê uma queda expressiva aí, pelo menos para o próximo ano, né? Se a gente fala, por fechar em 7 com 12, ainda é alto, né? Então, a gente continua vendo um fluxo muito forte para renda fixa, muito forte para crédito vindo, deixando os spreads de crédito aí bastante amassados, ou seja, o crédito mal precificado diante do cenário atual que a gente vive. Né? O que eu sempre falo, o problema vai ser quando começar a faltar liquidez e os problemas começarem a aparecer. Em âmbito mundial, a gente vê o principal ponto aí geopolítico, né? A gente vê inflação também no mundo, a gente vê inflação aqui, então algumas incertezas aí, guerra, e é o Estreito de Hormuz que uma hora fecha, uma hora abre, e o pessoal não se decide. Então, essa zona cinzenta, né? A Rússia e a Ucrânia que continuam brigando, o Trump que coloca mais taxa, depois tira. Então, essas incertezas todas gerando aí um cenário cinzento do que vem pela frente. Só que a gente aqui com o CDI a 14, então o fluxo de dinheiro continua vindo, né? Então, os spreads ficam baixos e a gente vai tocando dessa forma, né? Para frente, né? A gente continua bastante conservador, né? A duration das carteiras aqui, principalmente, né? Vamos falar do yield, do Capital Plus e do FIFE. Duration do yield em 1,61 ano, duration do Capital Plus em 1,40, e do FIFE em 1,05. Então, mesmo com aquela pulverização em cima de setores menos cíclicos, em cima de infraestrutura, em cima de setores e empresas mais seguras, né? Aquele AAA raiz, a gente ainda está trabalhando com um prazo
bastante curto, justamente por conta dessas incertezas, né? Para não tomar um revés aqui em cima de uma marcação ao mercado, né? Como carrego, né? O yield está trazendo um carrego bruto aí de 1,24, o Capital Plus de 1,82 e o FIFE, que é o Previdência, aí de 1,36. Tá? Então, de novo, né, a cabeça da M8, acho que desde o início do ano tem sido a mesma, e eu acho que tudo que a gente tem falado em termos tanto macro quanto micro em relação aos FDICs está se mantendo da forma como a gente tem acompanhado e como a gente tem falado, nada mudou. E a cabeça acho que continua a mesma aí, pelo menos até a gente ter uma visão mais nítida, né? Ou pelo menos uma previsão aí um pouco mais nítida em relação ao que deve vir para os próximos tempos, tá? Então, vamos manter dessa forma. A ideia aqui é preservação de capital, não é a corrida dos 100 metros, né? É a maratona. Não devemos nos manter assim. Isso, carteira preservada. Carteira preservada, conservadora, em relação a crédito, por mais que esteja um mercado bastante difícil, a gente está otimista, né? Eu acho que daqui para frente as coisas tendem a melhorar e precisa ir acompanhando, né? Então, evitar surpresas através de duration curta, ativos mais seguros e vamos caminhando dessa forma. Bom, gente, alguma dúvida? Porque eu não tenho nenhuma dúvida, mas aí, de qualquer forma, a gente segue 100% à disposição. Então, se alguém tiver algum tipo de dúvida, quiser aprofundar em algum ponto, seja do lado dos FDICs, seja do lado do crédito privado, o time de RI aqui está 100% à disposição para a gente marcar uma reunião e explicar a fundo qual que é a nossa cabeça e o porquê das alocações. Obrigado, gente. Obrigada. Boa tarde.